plastic bag. Veja que nós não começamos a praticar os crimes, até porque nem precisamos. Essa junção e divisão de tarefas já é punida, ou já são punidas, a título autônomo, no crime de associação criminosa. Ô professora, mas e se, depois de nós nos associarmos, nós passarmos a cometer crime? Aí eu não vou ter simplesmente uma punição autônoma, porque daí eu já comecei a executar aquela preparação. Falando da preparação, e comecei a executar. Quando eu chego ao final e preencho todos os elementos do tipo, o crime é consumado. Cuidado, porque com relação à consumação, os crimes são materiais, formais e de mera conduta. Professor, por que você está falando cuidado com relação à consumação? Tem crimes que o resultado é antecipado. Tem crimes que o resultado é cortado, chamado de crime formal. Eu tenho ação, eu tenho resultado, mas eu não exijo o resultado naturalístico. Professora, como assim? Privei a liberdade de uma pessoa porque quero trocar a liberdade dessa pessoa por dinheiro. Mas no meio do cativeiro desisto. Falo, não quero mais, vai embora, toma aqui o dinheiro do ônibus. Pega aqui na Paulista, tem metrô. Não quero mais ficar com você. Enjoei da sua cara, você tem cara de pobre. Não vai me dar dinheiro nenhum. Eu estou falando isso porque a OAB fez isso, tá? Não sou eu, não. O cara fez isso no enunciado. Alguém respondeu essa questão? Hã? Ele olhou para mim e falou, você não tem cara que vai sair dinheiro aqui não, meu filho. Vai na fé. E a OAB ainda deu o dinheiro do ônibus. Falou, toma o dinheiro do ônibus. Ainda indicou o ponto de ônibus para a pessoa na prova da OAB. Aí falou, vai. A pessoa falou, obrigado, você é muito bom. Você ainda me deu o dinheiro do ônibus. Hã? A pessoa foi embora. E aí a polícia chegou no cativeiro, na prova da OAB. Muito tempo. Aí ela falou assim, mas eu não fiz nada, eu soltei. Não posso ser preso. A OAB perguntava se isso era tentativa, se isso era desistência, se isso era arrependimento ou se o crime era consumado. O crime é consumado? Consumado, professora, porque os crimes formais, eles se consumam com a violação da ação nuclear, desde que tenha, dentro dessa ação nuclear, a finalidade para a prática delitiva. Então, quando ele privou com a finalidade de trocar a liberdade dessa pessoa por dinheiro. Não preciso receber o dinheiro é a cereja do bolo, é o exaurimento. O exaurimento ele é levado em consideração lá na primeira fase da pena, quando o juiz leva em consideração os antecedentes, a culpabilidade, a conduta social, a questão do comportamento da vítima, os motivos, os meios praticados pelo crime, mas não para a consumação, tá bom? Professora, beleza, o sujeito começou e terminou, mas ele pode não terminar? Claro. O artigo 14, inciso 2º, ele fala que se iniciada a execução por circunstâncias alheias à vontade do sujeito, ele não puder chegar até o final, ele vai ser punido por aquilo que ele queria, com a diminuição de 1 a 2/3. Quanto mais perto da consumação ele chegar, menos eu diminuo. Quanto mais longe, mais eu diminuo. Professora, eu vou diminuir por quê? A polícia chegou, cachorro latiu, alguém meteu a mão nele, falou, para, não atira. Né? E depois eu vou até falar um pouquinho sobre isso. Não atira. Para, você vai fazer a prova da OAB domingo. Você está louco? Você vai gabaritar, vai fazer 40 tá bom, mas se fizer 50 é melhor, não é? Sim ou não? É? Eu quero é passar. Na minha carteira não veio tanto que eu fiz e na minha prova era 100, tá? Eram 100. Eu não ando com a carteira, eu fiz 41. Eu quero passar, não quero disputar com ninguém, não. Eu quero a minha carteira. Como que eu tirei, eu não sei. Enfim, não é? Alguém fala, tirei 42, está aqui na minha carteira. Não tem. Então, se fizer 40, ótimo, mas se fizer 50, está uma margem gostosa, né? Para ficar tranquilo, passei. Então, voltando. Professor, alguém pega na sua mão, te para. A sua vontade era terminar, a sua vontade era tirar, disparar esse projétil, mas alguém te parou. Então, toda vez que eu quero prosseguir, não posso, eu vou responder por aquilo que eu queria. Cuidado que a OAB, às vezes, cobra uma seguinte situação. A tentativa não são todos os crimes que são puníveis. Tem crimes que eu não vou punir a título de tentativa. Tá? Então, quem está anotando, marca. Principalmente infrações penais. As contravenções penais, elas não se preocupam com a punição da tentativa. Só vai preocupar com a consumação. Os crimes culposos não admitem tentativa, não tem como eu tentar não observar. Foi sem querer que eu não observei, que nem eu quase matei minha filha. Ela sempre pede para eu contar, mas não precisa ficar com medo de mim, não. Né? Eu fui dar um remédio, deu remédio errado.
Aí ela ficou sem dormir 3 noites, porque eu dei um remédio para emagrecer. E ela ficou dançando, com 9 meses. Né? Eu estou rindo agora, mas já chorei. Né? E ela ficou dançando, e eu pedia água. E eu falei, que essa 9 meses? Ela já falava, também não sei quem ela puxou. E, né? Não sei quem ela puxou, meu marido é quietinho. E ela chorava, falava, água. Ela só não morreu porque teve a excreção via urinária. Né? Professora, mas você quase matou? Não, não quase matei. Ou matei ou não matei. Não tem como eu não tentar, não vi o remédio. Ela está viva, tá? Então, só para você marcar aí que eu não tenho, estou aqui também, não fui punida. Aliás, repito, o artigo 121, parágrafo 5º, diz que se houvesse a morte, graças a Deus não teve nada, se houvesse a morte, e isso para mim fosse já uma situação que eu não pudesse suportar, isso não tem a ver com o parentesco, tá? Mas aqui tem, o Estado pode perdoar judicialmente. Mas o homicídio culposo, tá? Não é igual a menina que matou, não, que vai fazer júri aqui em São Paulo, falou, agora eu estou arrependida. Perdão judicial, só para homicídio culposo, tudo bem? Minha filha está viva, não fui punida, porque os crimes culposos não tem como eu tentar não observar. Ou observo, ou não observo. Crimes habituais, preciso de mais de um ato, então também não tem como partilhar o CONATS, ou seja, partilhar a linha dessa consumação. Dentro dos crimes habituais, cuidado, porque ele precisa mais de uma ação, e é isso que prevalece na doutrina. Os crimes unissubsistentes, um ato só. Vou te ameaçar. Ou eu ameaço, ou eu faço gesto, ou eu não faço, concorda? Crimes unissubsistentes, ou eu faço o ato, ou eu não faço, é um ato só. Então eu não tenho como partilhar o ato. Crimes omissivos próprios. Professora, crimes omissivos próprios não admitem tentativa. Não porque não tem como eu tentar deixar de fazer algo. Os crimes omissivos próprios estão expressamente definidos. Lembra lá, deixar de prestar socorro. Vou tentar deixar, agora não tem como. Ou eu deixo, ou eu não deixo, tá? Cuidado, só fazendo uma parte aqui, com os crimes omissivos impróprios. Porque eles são comissivos por omissão. Ou seja, tem umas pessoinhas que não podem deixar de fazer qualquer coisa. Elas têm que fazer, mas se elas não fizerem, elas respondem pelo resultado. Está lá no artigo 13, parágrafo 2º. Lembrem-se disso. Garantidor, situação anterior e dever legal. Essas 3 pessoas, ou essas 3 situações, elas não são qualquer um que deixa, não. Se ela deixar, ela responde, marca aí, pelo resultado, não é uma mera omissão. Então, leva a pessoa para nadar, garantir que vou salvar, não precisa ser bombeiro. Se eu garantir que vou salvar, eu tenho que fazê-lo. Porque se eu não o fizer, responderei eu por crime de homicídio na forma dolosa ou forma culposa, conforme determina o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, tá? Último crime que não admite a tentativa, crime préter doloso. Eu tenho dolo na primeira figura e culpa na segunda. É o caso da lesão, e aqui sim, seguida de morte. Artigo 129, parágrafo 3º. Eu não tenho como tentar não matar, tentar não lesar. Ou eu faço isso, por quê? Porque a culpa está dentro do tipo penal. E quando tem culpa, vocês já sabem que a gente não pune, certo? Para eu fechar, que agora estourou e está soltando uma bomba ali. Para eu terminar, nós vamos falar aqui, ainda dentro da tentativa, da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Chamada pela doutrina de tentativa abandonada. Porque o sujeito quer e pode. Não, ele só pode, mas ele não quer continuar. Professor, o que você está falando? Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz. Ele pode chegar até o final, mas por uma vontade dele, ele não chega. Por causa disso, grava bem isso, hein? O código esquece o que ele queria e vai punir só por aquilo que ele efetivamente fez. Exemplo de desistência voluntária. O artigo 15 fala, se ele iniciou e por um ato voluntário, alguém pode ter falado, ele para, ele vai responder só pelo que ele fez. Dei um tiro, alguém gritou, para, professora. E cuidado, porque se alguém tirou a minha mão, não foi um ato voluntário meu. Tudo bem? E a questão da voluntariedade faz parte da conduta. Professora, se alguém gritou e você parou, você vai responder só por lesão. E o grau dessa lesão vai ser apurado em sede pericial. Agora, se eu dou 3 tiros, quase fechei o resultado, mas me arrependo. Falo, nossa, vamos correr para o HCOR. Vamos correr aqui para o hospital. Eu não quero me arrepender. E veja que eu só me arrependo do que eu já fiz. E eu só desisto do que eu começo. Essa é a diferença, mas a punição é a mesma. Então, dentro do arrependimento eficaz, e óbvio que o arrependimento tem que ser eficaz,
ele vai punir apenas, não importa se foram 3 tiros ou não importa se foram 1 na forma de punição. O que vai ser levado em consideração é o grau que essa lesão foi produzida em razão dos tiros, tá? Cuidado com isso, porque as pessoas acham que ele vai responder por tentativa de homicídio, quando, na verdade, a vontade, o elemento anímico dele é retirado, por isso que a gente chama isso de ponte de ouro, tá? E, por fim, agora de verdade, o nexo causal. Cuidado, que eu acho que vai cair questão de nexo causal. Não é tudo que eu faço de ação que eu produzo resultado, hein? Cuidado! A OAB gosta de pedir aquele nexo que está no artigo 13, parágrafo 1º, que é junto, ou que traz junção com a concausa superveniente. Professora, o que é concausa? Algo que está unida à minha conduta e que junto com a minha conduta produz o resultado. Professora, o que é isso? Dou o tiro na pessoa, a pessoa vai para a ambulância, lembra? O hospital desaba, pega fogo, sei lá. Cuidado, porque eu dei o tiro e fiz com que essa pessoa chegasse até aquele local. Mas nesse exemplo da OAB, é um desdobramento imprevisível. Eu só dei causa até onde eu mandei. Quando a ambulância capota, quando o médico fura erroneamente, ele sangra até morrer. Quando o hospital desaba, quando pega fogo, isso não é um desdobramento previsível da minha conduta. E em assim não sendo, tem rompimento para o resultado. E o artigo 13, parágrafo 1º, manda nós responsabilizarmos esse sujeito só por aquilo que foi causado por ele, que aqui então, diferentemente, é tentativa de homicídio, se o elemento anímico for necande, tá bom? Então é isso. Quero desejar para vocês uma prova maravilhosa. Tentei falar, você não precisa fazer exercício. Um dia o aluno falou, você está sem fôlego. É que eu quero falar tudo, mas não dá, porque a gente tem que escolher, mas vai ter aqui 2 certezas. Aqui nesses 30 minutos que nós estivemos juntos, tá? Quero agradecer a Ebrad, o Marcelo Comete, o Fábio Figueiredo, a Luara, o Everton, todo mundo. Mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, né? Agradecer todo mundo. Eu tenho orgulho de fazer parte da Ebrad, desde o início, né? Estou desde a Constituição, em abril de 2016, eu entrei e continuo aí, professora de Direito Penal. Espero vocês para a prática penal. Estou aqui, né, coordeno a 2ª fase, junto com a professora Cássio, a professora Ana Paula. Então, a gente está junto esperando vocês. Mas, quem não for fazer penal também, eu quero mais que vocês passem. Adoro encontrar os nossos alunos pelos fóruns. Estou à disposição. Deixar meus contatos nas redes sociais para aqueles que não me conhecem. É @Prof. Priscila Silveira. Tá? Estou lá no Instagram e no Facebook. Um beijo, ó. Boa prova, arrebentem, tá? Um beijão para vocês, estou na torcida. Feel like a plastic bag drifting